tecido muscular é constituído de células contráteis alongadas que permitem o movimento dos nossos órgãos e de todo o esqueleto. A capacidade de se contrair ocorre graças a proteínas com propriedades de se contrair, como a actina e a miosina, além de muitas mitocôndrias que irão produzir o ATP, que irá permitir a conversão da energia química em energia mecânica. Podemos distinguir três tipologias de tecido muscular em nosso corpo. Tem o estriado esquelético, o liso e o estriado cardíaco. Com o estriado, estamos nos referindo a uma formação de organização das fibras que iremos analisar melhor em outras aulas. O muscular estriado esquelético é constituído das células estriadas associadas ao esqueleto ósseo e inervadas pelo sistema nervoso voluntário. Já o tecido muscular liso, ele é constituído por células não estriadas, encontradas, por exemplo, em vasos sanguíneos e no tubo digestivo, e possuem uma atividade prolongada, responsável, por exemplo, pelo peristaltismo do intestino, ou o esvaziamento da bexiga urinária. E por fim, o tecido muscular cardíaco, formado por células estriadas do miocárdio. As células musculares são mais conhecidas como fibras musculares e possuem uma moderada quantidade de matriz extracelular, menos do que os tecidos conectivos, porém mais que os tecidos epiteliais. As fibras esqueléticas são grandes, alongadas e de formas cilíndricas, e os seus núcleos eles foram deslocados da zona central, como geralmente a gente observa em outras células, para a periferia. E essas fibras realizam contrações rápidas e muito intensas. Já as células musculares cardíacas são menores e possuem uma forma irregular, possuindo um ou dois núcleos centralizados. Essas células vão se unir entre si, formando os discos intercalares, conseguindo realizar contrações intensas, porém involuntárias. Por fim, as fibras musculares lisas são denominadas fusiformes, com um núcleo centralizado, com contração involuntária e menos intensa. A maioria das células musculares possuem origem mesodérmica, com exceção de algumas células musculares lisas. Neste curso, já conversamos sobre outras células com propriedades contráteis, como por exemplo as células mioepiteliais com origem ectodérmicas e que, ao se contraírem, irão favorecer a secreção dos adenômeros. E também vimos os miofibroblastos, que são células do tecido conectivo e estão relacionadas ao processo de cicatrização. Começando a análise detalhada do tecido muscular esquelético, nós temos que ele é composto, a menor unidade funcional deles, podemos definir que é a miofibrila, que é composta por actina e miosina. Essas miofibrilas vão se associar para formar uma fibra muscular. Essas fibras musculares vão se associar para formar um fascículo muscular. Esse fascículo muscular vai se associar entre si para formar uma estrutura multifascicular, que é os músculos de maiores dimensões que a gente possui. Os músculos, eles são revestidos por um tecido conectivo denso, altamente inervado e vascularizado, denominado epimísio. Desse epimísio partem prolongamentos denominados perimísio, ricos em fibras reticulares de colágeno de tipo 3 e fibroblastos, que entram no músculo para envolver cada fascículo muscular. E por fim, desse perimísio se formam pequenos estratos de matriz extracelular, denominado endomísio, também composto por fibras reticulares que vão revestir cada única fibra muscular. Ou seja, temos o músculo, que é formado por estruturas multifasciculares, que é formada por fascículos, que é formada por fibras musculares. O epimísio reveste o músculo e forma o perimísio, que reveste as estruturas multifasciculares e forma o perimísio, que reveste os fascículos musculares e forma o endomísio, que reveste cada fibra muscular. Como vimos, as fibras musculares são compostas por miofibrilas, que são a unidade estrutural de base do músculo, formada pela associação funcional da actina com a miosina, que essa associação entre a actina e a miosina irão formar as estrias, que podem ser observadas nesse tecido em seção longitudinal. Já em seção transversal, aparecem separadas pelo endomísio, além de ficar evidenciado o quanto os núcleos são deslocados para a periferia.
O diferenciamento de uma célula muscular esquelética começa nas células estaminais mesenquimais, que irão se diferenciar no mesoderma paraaxial, que apresenta os precursores que produzem específicos fatores de crescimento. Esses precursores conseguem originar tanto os mioblastos quanto os adipócitos multiloculares. Esses mioblastos vão se fundir para formar longos tubos multinucleados, denominados miotubos, que começam a sintetizar a miofibrila, enquanto empurram o núcleo para a membrana plasmática. A membrana plasmática nesse tecido é denominada como sarcolema, e iremos entender em outras aulas que ela possui especializações que favorecem o funcionamento das funções desse tecido muscular esquelético. Uma parte dos mioblastos não se diferencia em fibras esqueléticas, e sim permanecem como fibras estaminais do músculo, sendo essas conhecidas como células satélite do músculo e vão se localizar na superfície externa da fibra, no interno da membrana basal. E, em caso de dano, essas células satélite quiescentes vão se ativar e proliferar para assim sintetizar novas fibras. Essas células satélite são caracterizadas por possuírem uma forma alongada e achatada e vão se ativar após um dano do tecido muscular ou após um exercício físico intenso, podendo tanto se fundir com fibras pré-existentes, que geralmente esse processo irá ocorrer após um exercício intenso, ou então as células satélite podem fundir entre si e formar uma nova fibra, que é o que ocorre após danos consideráveis nas fibras. Bem, essa foi nossa aulinha de introdução sobre o tecido muscular e introdução também sobre o tecido muscular esquelético. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça do like e de se inscrever. Bem,